a Ellen pelo convite, pela confiança, porque eu acho que os irmãos devem saber que é a minha primeira vez pregando. E eu fico muito honrada pelo convite. Glória a Deus, aleluia. E, irmãos, eu quero falar que se eu cometer algum erro aqui, vocês sabem que eu sou primária. Que é isso. Eu quero que os irmãos coloquem de pé, reverente a palavra de Deus. E abram suas Bíblias em Marcos 4, 26. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vocês acharam, irmãos? Amém. Então vamos lá. A parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. Glória a Deus. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é a chegada da ceifa. Amém, irmãos? Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, eu quero passar para vocês que aqui na palavra de Deus, quando Jesus fala sobre semente, ele está se referindo a processo. O processo, irmãos, ele não é confortável. Tem gente aqui que pode estar se sentindo enterrado. Tem gente que pode estar se sentindo debaixo da terra, por baixo. Enterrado por críticas, por situações difíceis. E muitas vezes enterrado pelo silêncio de Deus. Você vai lá, pede, conversa, e espera a resposta e a resposta não vem. Aleluia. Mas eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês, irmãos. Vocês não foram enterrados, vocês foram plantados. E existe uma diferença muito grande entre ser plantado e enterrado. O enterro é o fim. Mas o plantio é o começo. É o começo de uma vida, o começo de uma história. E a semente carrega a vida por dentro. E aqui eu quero dizer para vocês como se cada um de nós fosse uma semente. Então eu quero dizer para vocês que não é porque a gente está debaixo da terra, não é porque a gente está ali passando pela prova. Porque na palavra de Deus diz que a prova vem, mas depois ela passa. A prova é a prova, é para provar vocês. Então, a gente quer dizer que a semente, ela parece seca, ela parece sem beleza nenhuma, ela parece sem expressão, mas por dentro tem uma vida. Uma vida escolhida por Deus, um propósito, promessa. Quando você planta uma planta, você vai com o propósito dela crescer, dela florescer e dela criar um fruto. E é assim com Deus. Muitas das vezes as pessoas veem a tua idade, como eu sou muito jovem para estar aqui pregando, mas, como a irmã disse, né? Ela olha para mim e Deus fala para ela, é ela. Ou muitas das vezes tu pode se sentir muito velho. Eu sou muito velho para aprender. Eu sou muito velho para pregar. Eu sou muito velho para cantar. Mas Jesus não vê isso. Jesus vê o teu poder, o teu caráter, o teu chamado, né? Porque Deus, como eu disse, primeiramente Deus tem um propósito para cada um de nós que estamos aqui. Glória a Deus. Aleluia. E outra coisa muito importante é falar que Deus, ele já te conhecia antes de tu nascer. Porque na palavra, lá em Jeremias 1:5, irmão, estou lendo aqui porque eu fiz anotações, tá? Lá em Jeremias 1:5 diz que antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia. Então, eu quero dizer para você que você não é acidente, você é projeto, você é propósito. E agora vem a parte que ninguém gosta, que é a parte que a gente vai para baixo da terra, a gente é plantado. E é um lugar onde ninguém vê, é um lugar no escuro,
que é mais impressionante, a semente só nasce quando ela quebra. Quando quebra aquela partezinha, sabe? Quando a casca da semente quebra. E tem coisa que só vai acontecer, Deus só vai permitir quando você quebrar. E essa coisa pode ser o orgulho, pode ser o medo, pode ser a vergonha, pode ser quando você pensa assim, eu não vou em tal lugar, eu não vou falar de Deus, eu não vou pregar, eu não vou falar que... Ou, por exemplo, você está na rua, eu não vou falar que Deus te ama, que Deus está te esperando, porque você tem vergonha, que as pessoas vão falar, que as pessoas vão te julgar pelo, é critizinha. E isso é muito importante. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, também está escrito na palavra de Deus que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a noite, irmãos, a noite não é permanente, a noite é processo. Então, a noite não é infinita. Ela vai, ela vem, mas ela vai embora. É que nem a prova que eu disse para vocês. A prova vem para Deus provar a tua fé, a tua fidelidade. Glória a Deus, aleluia. E primeiro vem a raiz, depois vem o fruto. A raiz ela cresce antes do fruto aparecer e ninguém vê a raiz. A raiz representa a vida com Deus no secreto, oração, palavra e intimidade. Tem gente querendo ser fruto sem ter raiz, mas Deus trabalha de dentro para fora, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. E nessa palavra, em Marcos 4, diz que o homem dorme e acorda, e a semente cresce. Ou seja, irmãos, Glória a Deus. mesmo quando você não está vendo, Deus está fazendo. Porque os planos de Deus para a tua vida são maiores do que tu pensa. Glória a Jesus. E uma coisa que eu aprendi uma vez numa pregação é que quando a gente deseja por algo, a gente anseia por algo, a gente tem que pensar alto, porque a gente é filho do Pai. A gente é filho do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata. Então, a gente não pode falar, Deus me dá um carrinho, Deus me dá uma casinha. Deus, você tem que ir lá no seu secreto com Deus e falar, Deus me dá um carro, me dá uma casa, me dá uma vida boa, uma família saudável, uma vida na tua presença. Aleluia. Mesmo Glória a Jesus. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Deus. Irmãos, como você não está vendo, Deus está fazendo. Tem promessa germinando. Tem resposta vindo e tem milagre criando raízes. Aleluia. Irmãos, eu não sei como vocês chegaram aqui hoje, se vocês se sentem pequenos, escondidos, esquecidos no escuro, como a semente. Deus manda dizer que Ele está preparando, que Ele não está parado, porque como a irmã disse, Deus não rejeita uma oração. Uma irmã disse, Ele está trabalhando, Ele está fazendo, só que é no tempo dele, é na hora dele, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Aleluia. Glória a Deus. Glória Eu quero dizer para vocês que teve momentos da minha vida que eu era muito, não que eu não seja agora, né, mas eu era muito leitora da palavra de Deus. Foi um momento muito difícil da minha vida em que eu conversava muito com Deus. Eu falava, Deus, eu quero isso, por favor, Deus me ajuda. Eu era muito pequena, irmãos. Eu tinha 9 anos quando eu fui morar com a minha mãe, não essa minha mãe biológica, porque ela tinha ido morar para o interior e eu queria muito morar com ela. E eu falava com Deus, Deus, por favor, faça que a mãe, porque eu era criança, né? Faça com que a mãe venha me buscar de uma vez, que a mãe consiga umas coisas, né, no conselho tutelar. E uma vez eu pedi para Deus me dar um sinal. E, como eu disse para vocês, a gente não entende o plano de Deus. E eu sonhei com uma vista, assim, muito linda. Que eu olhava os carros, assim, eu parava e olhava os carros, tipo, de uma altura muito, muito alta. Eu acho que até eu comentei com a mãe isso, mas eu acho que agora ela não vai se lembrar. E tá, passou esse tempo da minha vida uns 3 meses, irmão. Que eu fiquei muito triste, eu fiquei deprimida porque eu tava com muita saudade da minha mãe. E eu orando, buscando e pedindo pra Deus. E teve um dia, e se passou isso. E a mãe veio me buscar, deu tudo certo, graças a Deus. E um dia eu tava sentada, porque a gente se mudou lá pro interior, eu tava sentada na janela do meu quarto. E a gente morava bem no alto, foi lá em Palmitinho. A gente morava lá no alto
E lá de baixo dava para ver os carros passando. E veio na minha mente aquilo e eu fiquei pensando, eu já vi isso em algum lugar. Aí eu lembrei que eu tinha sonhado com isso quando eu morava lá com a minha mãe ainda. E eu pedia para Deus, Deus, me manda um sinal, me manda alguma coisa, me manda para mim saber que eu vou passar por essa prova. E quando eu terminar essa prova, eu vou estar na minha vitória, que a minha vitória era morar com a minha mãe. Aleluia. E eu agradeço a Deus por sempre ouvir minhas orações, sempre estar comigo, me protegendo, me guardando. Porque Ele é fiel. Aleluia. Eu sou prova disso. Quero falar outra coisa também, que um tempinho atrás, irmãos, eu não estava tão apegada a Deus, eu estava naquela fase que eu me perguntava muito sobre muitas questões e eu estava meio desacreditada. E daí a minha mãe me botou no grupo dos jovens, aí tinha o retiro. E eu fui pro retiro, gostei, mas eu chegava lá todo dia no retiro porque eu queria ser batizada com o Espírito Santo. E eu chegava, Deus, me toca essa noite, Deus, fala comigo, de qualquer maneira que seja, me batiza com o teu Espírito Santo. E foram 3 noites, 3 dias, porque a gente tinha culto de noite e de dia. E todo dia eu pedia para Deus. E no último dia, irmãos, no último dia do retiro, Deus, graças a Deus, me batizou com o Espírito Santo e eu senti a presença de Deus. E é uma coisa inexplicável. Irmãos, como eu sou novata, eu vou terminar por aqui, porque a minha pregação já terminou. Eu espero de coração, porque eu pedi muito para Deus, que nem que seja uma pessoa possa ser tocada pela palavra que eu vou agora. Porque outra coisa que eu quero falar, que eu também pensei e eu falei, porque eu particularmente, eu não me acho muito boa cantando. Aí eu pensava assim, se algum dia eu for chamada para pregar, eu vou, porque eu prefiro falar, irmãos, do que pregar. Eu me sinto mais confortável, mesmo que eu estava nervosa até agora, mas eu me sinto muito mais confortável para falar, eu me expresso melhor por fala do que por canto. E eu falava para Deus, se algum dia eu for chamada para pregar, ou se eu tiver escolher entre pregar e cantar, eu vou escolher pregar, porque eu prefiro, porque eu me sinto mais confortável. E graças a Deus, irmãos, eu estava me tremendo ali sentada. Mas Deus me deu força e eu consegui falar. Espero que eu tenha falado direitinho, bonitinho, porque eu tô aqui, não tô pregando, falando bonitinho. É para vocês se alimentarem da palavra de Deus. Mas também eu tô fazendo aqui a obra de Deus. Então, a obra de Deus a gente se faz com excelência. Porque eu fui criada assim e desde sempre escuto isso. Então é isso, meus irmãos. Acho que agora a gente faz uma oração, né? Então tá. Vamos se pôr de pé para fazer a oração.